Estenda as mãos sobre a pastora em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu apresento a pastora em tuas mãos. Declaro, Senhor, que sobre ela está a autoridade do Senhor. Nós somos um, Pai. Que nada impeça, Senhor, de um mover do Senhor. Pai, nós estamos aqui como obra do Senhor, Pai. Que o Senhor capacite ela, que o Espírito Santo, Pai, não somente o que ela preparou, mas que o Espírito Santo fale muito com ela nesse lugar, nesse altar. E que ela seja usada em nome de Jesus, para que todos aqui possam receber uma palavra e cresça 100 vezes mais em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Amém. Pode se sentar. Quero muito compartilhar essa palavra nessa noite. Uma palavra que o Senhor está queimando no meu coração. Mas antes eu queria que você fechasse um pouquinho os seus olhos. O pastor orou pela minha vida, eu quero orar pela sua vida nessa noite, para que o Espírito Santo ministre seu coração nessa noite. Abra os seus ouvidos espirituais, o seu entendimento nesse lugar nessa noite. Pai, em nome de Jesus, coloco diante do teu altar, Senhor, a tua palavra, Deus, a tua palavra que é viva, eficaz, a tua palavra que é alimento para o nosso espírito, Pai. Nós queremos nos alimentar da tua palavra nessa noite. Queremos comer do pão vivo que o Senhor está colocando na mesa nessa noite. Pai, nessa noite é uma palavra colocada na mesa, Senhor, aonde todos podem se assentar à sua mesa, Pai, para comer o melhor pão, para saborear do melhor alimento que o Senhor pode oferecer para cada um de nós, Pai. Espírito Santo de Deus, nós temos fome da tua palavra. Eu oro, Deus, para que as pessoas, vidas, tenham sede e fome da tua palavra, Senhor. Que elas desejem se alimentar desse pão, que elas desejem se sustentar desse pão, que elas desejem esse pão que cura, que restaura, que liberta, que sara, que fortalece, que alimenta o nosso espírito, Senhor, com a tua palavra nessa noite, em nome de Jesus, amém. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Josué capítulo 2. Meu óculos aqui é abençoado. Josué capítulo 2. Quero falar sobre essa mulher, mas sobre essa história que o Senhor queimou no meu coração essa palavra. Josué capítulo 2, versículo 1 diz assim: E enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim a espiar secretamente, dizendo: Andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: Tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém aquela mulher tomou a ambos aqueles homens e os escondeu e disse: É verdade, vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram, não sei para onde. Aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque vós os alcançareis. Porém ela os tinha feito subir ao telhado, e os tinha escondido entre as canas do linho, que puseram em ordem sobre o telhado. E foram-se aqueles homens após os espias, pelo caminho do Jordão, até o Vals, e fechou-se a porta, havendo saído os que iam após eles. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado, e disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, a Seom
e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais desfruteis. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus, em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jura-me, vos peço que, Senhor, que vos fizer beneficência, que vos também fareis beneficência à casa de meu pai. E dai-me um sinal certo, de que dareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo o que tem, de que livrareis as nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam-lhe: a nossa vida responderá pela vossa até o ponto de morrer, se não denunciardes esse nosso negócio. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de beneficência e de fidelidade. Ela então o fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. E disseram-lhe aqueles homens: desobrigados seremos deste teu juramento, que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra, não atares esse cordão de fio de escarlate, a janela por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo a teu pai, a tua mãe, a teus irmãos e a toda a família de teu pai, será, pois, qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue será sobre a nossa cabeça, se nele se puser mão. Também se tu denunciares esse nosso negócio, seremos desobrigados do teu juramento, que nos fizeste jurar. E ela disse: conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, e fizeram ali 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores o buscavam por todo o caminho, porém não os acharam. Assim, aqueles 2 homens voltaram, e desceram do monte, e passaram e vieram a Josué, filho de Num, e contaram-lhe tudo quantos lhe acontecera, e disseram a Josué: certamente o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão desmaiados diante de nós. Amém? Eu creio que você já leu, já ouviu essa palavra, você conhece essa palavra. Eu estou com óculos com um lado só, o outro lado pendurou aqui, caiu. Mas eu estou enxergando pela glória de Deus. Essa palavra, eu estava meditando esses dias nela, e hoje eu fiquei bem preso a essa palavra, e eu achei algo assim muito poderoso da parte do Senhor. Oh glória, oh glória. Glória a Deus, como é bom. E eu estava lendo essa palavra, e o Senhor assim ministrou algo muito poderoso no meu coração. Nós já conhecemos essa passagem, a história de Raabe, sabemos do propósito de Deus na vida dessa mulher, mas eu quero compartilhar com você tudo aquilo que o Senhor foi me falando hoje. Eu fui descrevendo, e eu creio que o Espírito Santo vai ministrar o seu coração nessa noite. Creio que Ele vai falar profundamente com a sua vida nesse lugar, o quanto Ele falou comigo nessa palavra, e eu creio que Ele também vai falar com você. E nós vemos aqui toda a história de Raabe acontecendo aqui nesse contexto de Josué. Nós vemos agora que o líder já não era mais Moisés, agora o líder era Josué. E Josué estava agora nessa grande missão. Mas eu aprendo algo aqui com Josué. Ele aprendeu muito bem com Moisés. Ele foi muito bem instruído por Moisés, e ele começa a sua caminhada como um líder de estratégia, né? Josué, ele era um líder de estratégia.
Ele era um homem que tinha estratégias. Eles queriam entrar naquela cidade, eles precisavam chegar em Canaã, mas eles tinham que passar por Jericó. E Jericó era uma cidade com muros altos, era uma cidade muito fortificada, aonde eles fizeram aqueles muros para que não houvesse invasores dentro daquele lugar, dentro daquela cidade. Mas o interessante é que havia casas construídas em cima do muro de Jericó. E uma dessas casas era a casa de Raabe, que foi construída também em cima do muro. E Josué ali, ele com uma estratégia de Deus, ele manda 2 espias visitar Jericó, sondar Jericó, buscar informações sobre Jericó, para saber como ele iria entrar naquele lugar. E eu vejo que isso é muito interessante quando um líder é um líder de estratégia. Ele não entra nos lugares de qualquer jeito. Ele não invade os lugares de qualquer jeito. Ele busca estratégias de Deus para poder entrar naquele lugar. Ele busca direcionamento de Deus para saber como entrar naquele lugar. Ele busca as estratégias para que ele não ande de qualquer jeito. E Josué foi aquele que tinha estratégia, por isso ele enviou os 2 espias. E esses 2 espias foram lá visitar a cidade de Jericó. Entraram em vários lugares onde havia muitos viajantes, comerciantes, passaram por muitas pessoas e ficaram ali buscando informações a respeito de Jericó. Mas eles eram diferentes. E notaram que eles eram diferentes, que eles estavam ali só buscando informação. E esses 2 espias, eles foram parar dentro de um prostíbulo. E quando eles entraram dentro desse prostíbulo, eles se depararam com Raabe. E lá dentro do prostíbulo, eles foram reconhecidos por aquele povo que morava, os israelitas que moravam naquela cidade de Jericó. E aí eles passaram a ser não perseguir, mas passaram a ser perseguidos. Porque isso chegou na mesa do rei, chegou na boca, nos ouvidos do rei, e queriam pegar aqueles 2 espias. Eles queriam de qualquer forma pegar eles, queriam de qualquer forma com que eles não soubessem, com que eles não descobrissem o que tinha lá em Jericó, para que os planos de Josué não se cumprissem. Mas quando eles entram dentro daquele prostíbulo e se deparam com essa mulher, o que me chama a atenção nessa palavra é a atitude dessa mulher. É entender o que Deus pode fazer através de uma vida, e não importa como aquela vida é. Deus é aquele que pode fazer tudo e todas as coisas. E Deus não escolhe aquele ou aquele, mas Deus, ele escolhe alguém com o coração quebrantado e contrito, onde ele possa fazer algo através daquela pessoa. E eu acredito que foi exatamente isso que Deus estava fazendo através daqueles espias, e foi aquilo que os espias encontraram naquele lugar. E o interessante é que eu quero ler aqui, que eu anotei algumas coisas aqui. Nesse prostíbulo havia uma mulher chamada Raabe, que trabalhava nesse prostíbulo e sustentava toda a sua família. Naquele tempo a prostituição era algo muito comum. Então Raabe, ela era uma prostituta, não sabemos, não tem nada comprovado se ela era dona do prostíbulo ou se era simples uma prostituta naquele lugar. Mas ela sustentava toda a sua família com esse trabalho de prostituição naquele lugar. E ali chegou essa notícia de que esses 2 estranhos estavam ali na cidade. E todo o povo começou a ficar em alerta, porque ficou aqueles burburinhos falando: olha, tem 2 estranhos na cidade. Olha, tem 2 pessoas estranhas aqui na cidade, perguntando, sondando. E o povo começou a ficar em alerta, né? Raabe, porém, foi diferente. O que acontece? Ela não os entregou ao governo. Ela não entregou os 2 espias. Eu estou tentando resumir a história para entrar no lugar onde você vai entender. No Josué capítulo 2, o versículo 8, tem algo que é muito sobrenatural que acontece aqui, que nós lemos aqui. 2, capítulo 8. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Sabe o que
acontece aqui? Ela tinha ouvido falar das coisas e dos feitos do Senhor. Mas como que Raabe ouviu falar? Dentro do prostíbulo, passava-se muitos viajantes, muitos moradores, muita gente. Raabe ouviu falar de tudo aquilo que Deus havia feito com o povo, quando tirou o povo do Egito, quando o mar vermelho se abriu. Raabe ouviu falar dos feitos do Senhor. E por ela ter ouvido falar dos feitos do Senhor, ela creu nesse Deus. Por ela ter ouvido falar aquilo que Deus havia feito, quando fala que desmaiou o coração, é porque trouxe um temor sobre o povo. Quando ela fala que o povo estava com o coração desmaiado, o povo estava temeroso naquele lugar, daquilo que Deus havia feito, das pragas que haviam acontecido naquele lugar, e que Deus havia livrado o povo hebreu. Então Raabe, ela ouviu através de pessoas que entravam e saíam naquele lugar, a respeito de quem era Deus, o poder de Deus, a soberania de Deus, e daquilo que Deus havia feito. E o fato dela ouvir, ela creu. O fato dela ouvir fez com que ela acreditasse nesse Deus. O fato dela ouvir e crer, porque não basta só ouvir, é necessário crer. E Raabe, ela ouviu e creu naquilo que ela não conhecia. Ela não tinha conhecimento de quem era Deus, ela tinha ouvido falar dos feitos do Senhor. Mas há uma grande diferença, amado, quando nós cremos, quando nós movimentamos o crer dentro de nós, como nós estamos falando aqui sobre a fé. A fé não é aquilo que você vê, mas é aquilo que você crê. E quando você crê, como Raabe creu, fez com que ela não temesse ao seu próprio governo, não temesse ao seu próprio povo, não temesse até mesmo de estar correndo grande risco de vida. Mas por ouvir e crer naquilo que Deus havia feito, todo o livramento que Deus havia dado ao povo hebreu, ela creu que esse Deus poderia também livrar ela e toda a família dela. Ela acreditou, ela creu que se Deus fez isso, Deus pode nos livrar. E quando Jericó, as muralhas de Jericó caírem, quando tudo for destruído, o Deus que te libertou, o Deus que libertou o povo, Deus pode me libertar, Deus pode me curar. Eu vejo uma fé sobrenatural sobre a vida dessa mulher. Uma fé de ouvir e crer. Uma fé de saber que Deus era poderoso para fazer. E ali ela não teve medo de nada. Ali ela não resistiu. Ali foi onde ela pegou aqueles 2 espias, guardou aqueles 2 espias, escondeu aqueles 2 espias, para que eles não fossem pegos. E eu aprendo algumas coisas aqui nessa palavra. Algumas coisas que eu quero compartilhar com você, que eu creio que essa história de Raabe nos ensina muitas coisas. E eu aprendo aqui que tudo começou com uma atitude. Tudo começa na vida de Raabe com uma atitude. Raabe, ela teve uma atitude, e essa atitude colocou até mesmo a sua própria vida em risco, mas ela decidiu se arriscar. E ela decidiu se arriscar porque ela cria que Deus estava com eles. Deus estava com aqueles 2 espias. Ela creu naquilo que aqueles 2 espias carregavam. Ela acreditou que aqueles 2 espias eram 2 homens de Deus. E que através da vida dele, através daquilo que eles fizeram, através daquilo que ela ouviu, ela entendeu que Deus podia tirar ela daquele lugar. E que ela poderia sair daquele lugar, e não somente ela, mas ela e toda a casa dela poderia sair daquele lugar. E nós vemos como Deus é um Deus de propósito e é um Deus de família. Porque quando Deus livra Raabe, Deus não livra só Raabe, Deus livra Raabe e toda a sua família. E nós vemos aqui pela atitude de uma mulher, pela atitude de uma prostituta, pela atitude de uma pessoa que não tinha credibilidade nenhuma, uma pessoa indiferente talvez para qualquer outra pessoa. Uma pessoa que não tinha crédito de nada, porque era uma pessoa que vivia e convivia dentro de um prostíbulo. Mas eu quero dizer aqui nessa noite que o poder de ouvir e crer na palavra de Deus pode mudar o percurso da sua vida.
O ouvir e crer, a sua atitude de não apenas ouvir, mas de crer na palavra de Deus, pode mudar todo o percurso da sua vida. Uma mulher improvável, uma mulher que não tinha talvez nem expectativa nenhuma, porque vivia uma vida talvez até miserável, mas Deus tinha um propósito na vida de Raabe. E por essa atitude de Raabe, em seguida eu vejo um posicionamento de Raabe, porque Raabe, ela se posiciona diante dos espias também, porque ela chega diante dos espias e fala para os espias: ó, eu conheço o Deus que vocês estão falando aí, do tanto de livramento que Ele deu, e eu quero te pedir algo. Se eu guardar vocês, se eu proteger vocês, se eu não entregar vocês, se vocês livram a mim e a minha família. Ela se posicionou diante dos espias. Ela teve um posicionamento diante dos espias. Amado, eu quero dizer que o nosso posicionamento também pode mudar muita coisa na nossa vida. Quando nós temos atitude, nos posicionamos, muitas coisas podem ser mudadas nas nossas vidas. Nós não podemos simplesmente, não adianta, ela poderia só ouvir, crer e ter essa atitude, mas não se posicionar diante dos espias. Mas eu vejo aqui uma mulher de posicionamento, uma mulher que tinha um propósito dentro do seu coração, que era a mudança de vida, que era a mudança da sua família, que era uma mudança de percurso, que era uma mudança de história. E esse posicionamento dela fez com que muita coisa acontecesse. Esse posicionamento de Raabe fez com que essa história desse continuidade a muita coisa. Porque eu vejo que o quanto muitas vezes nos falta posicionamento. Porque quando nós nos posicionamos, Deus faz. Quando nós nos posicionamos, Deus fala. Quando nós nos posicionamos, Deus age nas nossas vidas. Mas quando nós ficamos paralisados, quando nós ficamos parados, quando nós apenas ficamos ouvindo, não temos atitude nenhuma, não temos posicionamento nenhum, nós ficamos vendo as coisas passar e nada acontece. Mas quando a gente entende que a gente precisa se posicionar, assim como Raabe se posicionou. Raabe foi uma mulher corajosa. Ela teve coragem. Ela teve coragem de ir contra o seu próprio governo, o seu próprio povo. Ela foi contra o seu próprio governo, o seu próprio povo. Raabe, ela foi uma mulher de muita coragem, de esconder 2 espias, esconder 2 homens ali de Deus, ali dentro do próprio prostíbulo, guardar eles, proteger eles, e ela depois deu estratégia ainda para eles ainda. E ser uma mulher de coragem, uma mulher que tem posicionamento, de uma pessoa. Não quero falar de Raabe como uma mulher para falar para mulheres, eu falo de pessoa, uma pessoa de coragem. Raabe, ela ouviu falar e creu, ela passou a crer em tudo aquilo que ela ouviu sobre o que Deus havia feito. Simplesmente não temeu o mal, ela creu nisto. Isto levou ela a ter essas atitudes, isto levou ela a se posicionar. Aqui tem uma grande chave nesse lugar, amado. Aqui, através da vida de Raabe, existe uma grande chave. Não basta ouvir falar, é preciso crer no que Deus pode fazer. Não basta você ouvir falar, é preciso crer naquilo que Deus pode fazer. Raabe creu naquilo que Deus poderia fazer, vivendo uma situação improvável, vivendo num momento de dificuldade, mas ela ouviu e creu. O que gerou tudo isto na vida de Raabe: a sua atitude, o seu posicionamento, a sua coragem, a sua fé. O que gerou tudo isso, amado? O que nós aprendemos através da vida dessa mulher? O que nós aprendemos através dessa história? Através de alguém que teve atitude, de alguém que teve um posicionamento, alguém que teve coragem, alguém que movimentou a sua fé mesmo sem ver, mesmo sem ter experiência nenhuma com esse Deus, mas teve uma fé de acreditar. O que gerou tudo isso? A primeira coisa que gerou foi a sua própria salvação. A própria salvação gerou sobre a vida de Raabe a salvação dela e de toda a sua família.
todas essas atitudes dela gerou algo eterno, igreja. Gerou algo que não tem preço, que não se paga, que não se compra, que não se vende. Gerou a sua salvação. E não somente dela, mas gerou a salvação de toda a família dela. Foi pai, foi mãe, foi irmãos, foi toda a sua família salva. Isso é algo tremendo, sobrenatural, porque nós vemos através de uma pessoa. Por isso que eu costumo dizer que Deus pode fazer com uma pessoa muitas coisas. Através de uma pessoa salvar muitas vidas. Através de uma pessoa tocar uma geração. Através de uma pessoa tocar o coração de uma casa inteira. Através de uma pessoa dentro de uma casa que tem atitude, posicionamento, uma pessoa que crê no que Deus pode fazer, que tenha coragem de se lançar no Senhor, pode salvar toda a sua casa, pode tocar em toda a sua família, pode tocar em todos os seus filhos. Uma casa que não conhece ao Senhor, uma família que não tem ao Senhor, mas uma pessoa posicionada, que crê no que Deus pode fazer, muda o histórico da sua descendência, pode mudar o trajeto da sua geração. Uma pessoa com essa característica, como não só de Raabe, mas como de muitos homens e mulheres de Deus na palavra, nos ensina o poder que a palavra de Deus tem, nos ensina o poder de crer, o poder de ter atitude, o poder de ter um posicionamento, o quanto pode mudar uma história. O que acontece na casa de Raabe, porque isso acontece dentro da casa dela. O que acontece dentro da casa de Raabe é sobrenatural. A salvação que entra dentro daquele lugar. E é tão tremendo que nós lemos aqui que os espias falaram para ela: ó, se um dos seus sair para fora, eu não tenho nada com ele. Eu não tenho culpa, porque eles vão matar. Mas se a sua família permanecer dentro de casa, aí sim, eu vou cuidar de cada um deles e todos eles serão salvos. E eu falei, meu Deus, falei, Senhor, que coisa tremenda que o Senhor fez, porque através da vida dela, a família dela teve que acreditar naquilo que ela também acreditava. Raabe teve que falar para sua família: olha, Deus, a história sendo contada novamente agora para sua mãe, para seus irmãos, para sua parentela. Ó, Deus fez isso, fez isso, fez isso, e esse Deus vai salvar todos nós. Vocês precisam crer nisso e permanecer aqui dentro de casa. Olha que tremendo. E todos eles ouviram e creram, porque eles permaneceram todos dentro daquela casa. Todos permaneceram ouvindo o que Raabe havia falado e crendo no Deus que Raabe havia falado. E ali nós lemos na palavra que a casa de Raabe é marcada com escarlate. Foi marcado com o sangue de Jesus aquela casa. Aquela casa foi marcada, aquela casa teve um sinal de Deus, de que nada poderia afetar aquela casa. Nada poderia destruir aquela casa. Poderia cair todos os prédios do lado, todos os muros do lado, todos os muros poderiam cair, mas aquela casa vai permanecer de pé, porque havia ali um fundamento do Senhor e uma promessa do Senhor para a casa de Raabe e para toda a família de Raabe. E é tão tremendo o que acontece, o poder da fala, o poder do crer, o poder de você levar essa palavra daquilo que você crê para outras pessoas. Eu fiquei imaginando ali toda a família de Raabe dentro daquela casa, tendo que acreditar nela, acreditando no que ela estava falando ali, posicionado como ela. Eles tiveram que ficar posicionados como ela, esperando o que iria acontecer. E foi exatamente isso que aconteceu. Os muros se caíram, mas a casa de Raabe estava marcada e tinha um sinal de Deus naquele lugar e permaneceu naquele lugar. E a salvação chegou dentro daquela casa. A casa de Raabe foi marcada. A marca da salvação estava sobre a casa de Raabe. A marca de salvação está sobre a nossa casa. Você crê nisso, igreja?
que a marca de salvação está sobre a sua casa. E se você ouvir e crer nos feitos do Senhor, mesmo que tenha alguém que não creia, mesmo que tenha alguém que ainda não entendeu os feitos do Senhor, se você continuar crendo, se posicionando, a sua casa tem a marca da salvação. Nada, absolutamente nada poderá tocar a sua casa. Nada poderá derrubar a sua casa. Nada vai poder destruir a sua casa. Pode cair os muros do lado, da frente, de trás. A sua casa permanecerá de pé, porque ela tem a marca da salvação. Ela tem o selo do Senhor. Ela tem a marca da promessa do Senhor. E o Senhor é fiel para cumprir todas as suas promessas. Ele é fiel. O cumprimento da palavra na vida de Raabe e sua família, eu aprendo que aconteceu com essas atitudes de Raabe. O cumprimento de uma palavra. Deus, e uma coisa tremenda, Deus não olhou para Raabe como sendo uma prostituta. Deus olhou para Raabe como sendo alguém que precisava de salvação. Deus não olhou para aquilo que Raabe fazia da sua vida. Mas eu creio que Deus olhou para o coração de Raabe, olhou para dentro daquela casa, e Ele disse: essa casa precisa de salvação. Isso é eu que estou falando, viu, igreja? Que aquela casa necessitava de salvação. O Senhor olhou para a salvação e não para a vida de Raabe. Ele olhou como sendo alguém que a salvação também pertencia a ela, se ela cresce. O Senhor tem os olhos diferentes para cada um de nós. E quando o Senhor olhou para Raabe, Ele falou: ela tem direito à salvação. A casa dela tem direito à salvação. Quem somos eu e você para dizer que pessoas não têm direito à salvação? Quem somos eu e você para apontar alguém, para dizer alguém, para julgar alguém, para condenar alguém? Se o próprio Deus olha para uma prostituta e diz: ela tem direito à salvação, e não somente ela, toda a casa dela, toda a família dela tem direito à salvação. O Senhor nos ensina que não são os nossos olhos, não são o nosso apontar, mas sim o grande amor dEle por cada um de nós, faz com que todos tenham salvação. Se crerem e confessarem, tereis salvação. Romanos 10:10. Romanos 10:10 diz que se você crer e com a sua boca confessar, você tem direito à salvação. Raabe creu e ela confessou com a sua boca. Ela falou para os espias: o seu Deus é o Deus que pode fazer isso e pode salvar a minha família. E a salvação entrou dentro daquele lugar. Raabe tem uma nova história. Que coisa linda que Deus faz através da vida de Raabe. Raabe tem uma nova história. Mateus capítulo 1, versículo 5 nos mostra que Raabe casou. Raabe constituiu uma família. Raabe teve filhos. Que coisa linda que Deus faz de uma prostituta, mãe de filhos, mãe de família. Fez de Raabe uma grande mulher, a ponto do seu nome estar na genealogia de Jesus, como alguém que é falado até hoje, como alguém que serve de exemplo para mim até hoje, como alguém que me ensina até hoje, que não importa a minha condição, mas se eu crer naquilo que Deus pode fazer e confessar Ele como meu Senhor, Ele fará, Ele mudará o meu histórico, a minha vida e toda a minha descendência. Raabe mudou o histórico da sua descendência. Raabe mudou o histórico da sua linhagem de prostituição. Agora ela muda o seu histórico. Minha igreja entende isso. Sabe, eu vejo como Raabe nessa restituição, nessa restauração, como a noiva de Cristo sendo restaurada. Como Deus mudando. E de Mateus capítulo 1, versículo 5. Se puder colocar Mateus 1, versículo 5. Coloca aqui para mim.
E Salmão gerou de Raabe a Boaz, meu Deus. E Boaz gerou de Ruth a Obed. E Obed gerou a Jessé. Até aqui. Não, até aí. Volta. E Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Até aqui, olha que história. Olha que história de transformação. Olha que história de superação. Olha que história de alguém totalmente improvável. Olha o que Deus fez. E sabe o que me queimou meu coração nessa tarde? É ver uma prostituta que poderia ter uma vida inteira fracassada, derrotada, humilhada, rejeitada, abandonada, usada. Deus salva a vida dela. Deus salva a sua família. Agora Deus começa a restaurar a sua vida. Agora Deus dá para ela um marido. E não era qualquer marido. Deus dá um marido. Aí ela gera um filho, que é Boaz, aquele que também remiu a vida de Ruth. Ela gerou um remidor. Ela gerou alguém que restaurou uma órfã, uma viúva. Ela faz com que histórias continuem sendo mudadas. Ela faz com que coisas continuem acontecendo através das suas atitudes lá atrás. E quando eu vejo o que Raabe gera, ela gerou Boaz. Isso mesmo. Eu perguntei, falei para mim mesmo, lendo essa passagem, eu falei, meu Deus, ela gerou Boaz, isso mesmo. Quem era Boaz? Meu Deus, aquele que resgatou aquela mulher que não tinha mais esperança também, já tinha perdido seu marido, tinha perdido tudo, estava vivendo uma história de frustração, de dificuldade. Agora ela encontra também o marido. Você avaliar, você vai ver uma história se repetindo de resgate, uma história de restauração se repetindo agora através da vida de Boaz, que restaura Ruth. E eu quero ir um pouco mais adiante ainda, que a palavra fala que estes geraram Obed. E Obed foi aquele que trouxe alegria para a vida de Noemi. Noemi era aquela que a palavra falava que tudo que tinha dentro dela era amargura. Uma mulher que perdeu os filhos, perdeu o marido, não tinha nada, perdeu todos os seus bens. Mas ela carregou uma nora fiel a ela, que resolveu acreditar no Deus de Noemi, que decidiu acreditar assim como Raabe acreditou no Deus daqueles dois espias. Ruth acredita no Deus de Noemi e resolve andar com Noemi. E o que Deus faz através da vida de Raabe, através do que Raabe gerou, através daquilo que Boaz fez com Ruth, o que Deus faz trazendo Obed, aquele que remiu o coração de Noemi, aquele que Noemi pode pegar no colo, aquele que Noemi pode se alegrar. Ruth capítulo 4, o versículo 14 ao 17. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será por restaurador da alma, e nutrirá a tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu colo, e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho. E deram-lhe o nome de Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Olha que coisa sobrenatural. Olha que meu coração arde, não sei o seu, mas o meu coração queima de ver o que Deus faz, de ver o que atitude, posição, coragem, fé, de crer naquilo que Deus faz. Não muda só a minha vida, mas compromete a minha geração.
Da mesma forma, de quando você não se posiciona, de quando você não ouve, quando você não crê, você também compromete a sua geração e a sua linhagem. Mas não para o caminho da promessa, mas para o caminho da destruição. Mas quando alguém entende, quando alguém se posiciona nesse lugar, quando alguém consegue entrar dentro desse lugar em Deus, que Raabe entrou, que uma mulher entrou, e levou toda a sua família, e depois o seu casamento, e depois o seu filho, e depois todo esse processo, que foi gerando vida, gerando vida, gerando vida, gerando vida, sobre toda a morte, gerando vida sobre toda humilhação, gerando vida sobre toda vergonha, gerando vida sobre talvez um decreto que havia sobre a vida de Raabe. Talvez havia um decreto sobre a vida de Raabe, que era esse decreto: vai viver a vida inteira como prostituta, porque é desse dinheiro que você sustenta a sua família. Mas não, Deus não é Deus que faz negociação com aquilo que nós somos. Deus negocia com aquilo que Ele é, com aquilo que Ele pode fazer. E foi exatamente o que Deus fez através da vida de Raabe. E o que eu quero te levar a entender nessa noite, espero que você tenha viajado nessa história, como eu entrei nessa história. Eu fui entrando nessa história, e eu fui vendo nessa história a linhagem, eu fui vendo as gerações, eu fui vendo a transformação, eu fui vendo o que Deus foi fazendo, Eu falei, meu Deus, que Deus é esse? Que Deus tão poderoso, tão grandioso, tão maravilhoso, para poder fazer o que fez na história de uma mulher, mas que não ficou só apenas numa mulher, ficou numa geração toda, numa linhagem toda. E quando eu comecei a ler, eu não queria parar mais de ler, porque você vai indo, você vai entrando em outras histórias. Você vai entrando na história da mãe, você vai entrando na história do filho, você vai entrando na história da nora, você vai entrando agora na história do neto. Agora é neto. Chegou em Obed, chegou no neto. E a palavra de Deus é muito clara. A palavra diz que Obed, ele era um remidor. Remidor de tristeza, remidor de angústia. Aquilo que na velhice Noemi não tinha mais esperança, não tinha mais alegria. Noemi na velhice não tinha mais nada para viver. Obed vem como remidor de alegria, vem como alguém que trouxe esperança, veio como alguém que trouxe vida, veio como alguém que veio trazendo ali uma linhagem, que foi sobressaindo sobre a morte e vida, foi trazendo alegria, foi trazendo esperança, e foi mudando de geração em geração, porque o nosso Deus é um Deus geracional. Aqui está mais uma prova do que nosso Deus é um Deus geracional. É um Deus da geração de Raabe. Foi o Deus da geração do filho de Raabe. Entrou na geração de Noemi, entrou ali na geração de Ruth. E entrou como remidor. Entrou para remir todo o protocolo de Satanás. Entrou para quebrar todo o decreto da falência, a tudo aquilo que o diabo tinha na vida de uma prostituta. Deus está levantando esses remidores, que eu creio que assim como essa história, Deus ele tem feito nas nossas vidas, e Ele deseja fazer isso nas nossas casas. Mas nós precisamos sair do lugar da indecisão. Nós precisamos sair do lugar que nos impede de crer aquilo que Deus pode fazer. Precisamos sair desse lugar da dúvida, sair desse lugar do medo, sair desse lugar de intimidação, aprisionamento na mente, aprisionamento na alma, aprisionamento no teu espírito. Você não sai desse lugar. Mas essa noite eu quero te dar uma responsabilidade. Você pode ser o remidor da sua descendência. Você pode ser a remidora da sua geração. A sua linhagem não vai ter que passar pelo que você passou, porque você é remidora da sua linhagem. Você veio remindo tudo depois de você. Você veio remindo todas as coisas depois
que você creu nesse Deus. Eu creio nessa palavra porque essa palavra é viva e eficaz dentro da minha casa. Essa palavra é viva e eficaz dentro da minha família. Essa palavra é viva e eficaz naquilo que eu vivo, naquilo que eu creio, naquilo que eu desejo para essa igreja, naquilo que eu desejo para cada um de nós. Na minha casa eu fui o primeiro a me converter, mas o Senhor já tinha colocado o nome de toda a minha família dentro da minha Bíblia, porque eu falei: Deus, eu creio que o Senhor tem uma promessa para minha casa. E mesmo que meus irmãos não creiam, mesmo que a minha mãe não creia, meu pai não creia, basta que eu creia. Basta que eu me posicione. Basta que eu tenha a atitude de orar, de buscar, de falar de Jesus para eles, porque o Senhor me levantou como remidora, para que a minha casa fosse remida. E eu creio que é isso que o Senhor quer estabelecer na sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Você pode ficar de pé no seu lugar. Queria que você fechasse os seus olhos e você entrasse no contexto de toda essa palavra. Você entrasse no contexto de tudo aquilo que você entendeu aqui nessa noite. Creio que você entendeu o que o Espírito Santo está falando com você aqui nessa noite. Eu creio que você compreendeu, através de uma simples história, de uma simples mulher, mas que a sua história foi descrita e escrita na vida de muitas pessoas da sua família. Todos puderam usufruir daquele posicionamento, daquela atitude lá atrás. Todos puderam ser alcançados através de uma pessoa, através do ouvir, o crer, o confessar. Creio que é isso que o Senhor está dizendo, que Ele tem promessa nas nossas vidas, Ele tem promessa para a nossa casa. A nossa casa tem esse selo da salvação. E que quando nós entendemos o nosso papel dentro da nossa casa, como o papel de Raabe dentro da sua casa, como uma história contada pelas mãos de Deus, escrita pelas mãos de Deus, como uma história que foi escrita na palavra, com um começo terrível, com um começo horrível, mas a sua continuidade foi a coisa mais linda que Deus nos ensina, através da restauração, da restituição, daquilo que Deus faz através de um remidor, através de alguém que remiu toda a sua família, toda a sua geração, toda a sua descendência. Eu quero orar nessa noite, para que você entre nesse lugar, para que você seja o remidor da sua casa, que você seja a remidora da sua família, que você entre nesse lugar em Deus e compreenda tudo aquilo que Deus fez, faz e pode fazer, que não é apenas uma história lida e nem contada, mas é uma história viva, real. É uma história que eles viveram, é uma história que muitos estão vivendo hoje. É uma história que Deus está escrevendo de muitas pessoas que chegaram nesse lugar sem esperança, improvável, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, mas ouviu, creu, se posicionou e hoje tem a marca da salvação sobre a sua casa. Hoje tem a geração dentro do seu próprio ventre, gerando remissão e salvação, gerando libertação sobre toda a sua geração, sobre toda a sua descendência. Que nós possamos gerar no nosso ventre espiritual a nossa geração, daqueles que ainda não estão, daqueles que ainda não foram alcançados, mas através do ventre de Raabe foi gerado um outro remidor, e através do ventre de Ruth foi gerado um outro remidor, e depois um outro remidor, e depois um outro
uma história de grande superação. Pai, em nome de Jesus, eu oro nessa noite para que o Senhor traga revelação ao nosso espírito. O Senhor revele a cada um de nós de dentro para fora. Que essa palavra possa ser descrita no nosso espírito nessa noite, para que nós possamos compreender o poder da Tua palavra, para que nós possamos entender os Seus feitos, sinais e maravilhas e crer naquilo que o Senhor é poderoso para fazer através de nós, através de cada um de nós, através de cada um de nós. Como remidor, o Senhor pode mudar o histórico de uma geração, a linhagem de uma descendência, pode mudar aquilo que disseram a respeito da sua família. O Senhor pode mudar, porque Tu és aquele que muda tudo e todas as coisas. Por isso que o Senhor é o Alfa, o Ômega. És o início de todas as coisas, mas também é o fim de todas as coisas, porque tudo começa no Senhor e tudo vai acabar no Senhor. Tu foi o maior remidor de toda a terra. Tu foi o maior remidor de homens e mulheres pecadores. Tu foi o maior remidor de mulheres improváveis, de homens improváveis. Mas Tu foi, Jesus, o maior remidor. Tu foi o maior remidor que abriu a visão de muitos homens e mulheres e os trouxe para um lugar junto ao Senhor. Trouxe para um lugar de restauração. Trouxe para um lugar de transformação. O que eu aprendo com a história de Raabe, o que diria com a sua história? Um grande remidor de vidas, um grande remidor de homens aleijados, um grande remidor de coxos, um grande remidor de cegos de nascença, de homens, crianças endemoniadas, um grande remidor, aquele que remiu tudo e todas as coisas, e que trouxe salvação em muitas casas e entrou em muitos lugares, e que curou muitas lepras e curou muitas viúvas, e que remiu muitas gerações, e que é capaz de colocar um nome tão improvável como o de Raabe da sua própria genealogia, dizendo e declarando: ela faz parte de mim, ela faz parte da minha história, ela faz parte das minhas promessas, ela faz parte de tudo aquilo que eu tenho prometido, ela faz parte. Ela tem direito, quando escreve o seu nome na sua genealogia, está tirando toda religiosidade, está quebrando toda hipocrisia, está quebrando todo engano, está quebrando tudo que não presta, tudo que é engano. Quando escreve o nome desta mulher na sua própria genealogia, escreve com o seu próprio sangue, lavado e remido. Introduz essa mulher na sua genealogia, para que hoje eu entenda que a religiosidade, os fariseus, saduceus, hipocrisia, só viviam para apontar os erros e enganos que eles mesmos cometiam. Ah, Espírito Santo, obrigado. Obrigado, 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 Senhor, por abrir os nossos olhos. Obrigado por nós entendermos quem Tu és. Obrigado, Jesus, por compreender a sua história e compreender todo o seu propósito na terra como um remidor. Obrigado por nós entendermos que os Teus olhos são como chama de fogo. Obrigado por entender que os Teus olhos passam sobre toda a terra.
Obrigado por entender que Tu és o soberano, como Raabe disse. Não há um nome tão poderoso no céu, nem na terra. Não há um nome tão poderoso como o Deus desses espias. Obrigado por entender, Senhor. E nos tira de toda ignorância. Ignorância de conhecimento, ignorância de entendimento, Senhor. Ah, Espírito Santo, e possamos ter no nosso coração esse mesmo amor que vai remir as vidas e vai trazer para perto e não distanciar, Senhor. Nos leva a entender verdadeiramente quem Tu és, a Tua obra, Senhor. Nos leva a compreender, Senhor, os Seus feitos, sinais, prodígios e maravilhas, porque nós cremos no Senhor. Cremos no Teu poder, na Tua soberania, na Tua grandeza. Cremos que Tu és um Deus acima de tudo e de todas as coisas. Obrigado, 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 Espírito Santo de Deus. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito e ainda há de fazer, Pai. Nós reconhecemos que a nossa casa tem o selo da salvação. E saberemos que naquele grande dia a nossa casa estará marcada com Teu sangue. Os umbrais das portas da nossa casa, de todos os portais, estarão marcados pelo sangue do Cordeiro. Ah, Espírito Santo, nos leva a essa compreensão nessa noite, Pai. Nos leva para um batismo de consciência e entendimento nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, Espírito de vida, oh, Espírito Santo, oh, Jesus, Tu és maravilhoso. Obrigado. Obrigado pela remissão da minha casa, remissão dos meus filhos, remissão da minha descendência, remissão da minha linhagem. Você pode agradecer a Deus. Você pode começar a orar e agradecer a Deus por você ser o remidor da sua casa. Está remindo os seus filhos, netos, bisnetos, remindo a sua geração. Você pode declarar isso nessa noite. Comece a abrir a sua boca e a declarar como remidor do Senhor nesse lugar. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Há um quebrantamento muito grande nesse lugar, igreja. O Senhor está te chamando para entrar dentro deste lugar de quebrantamento, de revelação, e entender quão responsável você é por remir a sua casa, por remir a vida dos seus filhos, por remir a vida dos seus netos, da sua geração. Se a sua história era de abandono, não vai ser mais. Se a tua história era de adultério, não vai ser mais. Se a sua história era de rejeição, não vai ser mais. Se a sua história era de prostituição, não vai ser mais. Se a sua história era de pobreza, de miséria, de mentiras, de engano, não vai ser mais. Se você tinha um histórico que você carregou a vida inteira de falência, creia nessa noite que Deus está mudando essa história através da sua vida. Creia nessa noite que Deus está mudando o percurso da sua casa, através da sua vida, do seu posicionamento, da sua atitude nessa noite. Creia que Deus está mudando, escrevendo uma nova história, colocando novos integrantes da sua família, colocando novos nomes. Deus vai colocar pessoas também remidoras do seu caminho. Vai colocar genros remidores, noras remidoras, filhos remidores. Deus, Ele tem esse propósito nas nossas vidas, porque tudo isso nos atrai para a cruz. Tudo isso leva nós e nossa casa para a cruz, nos leva para Ele. Por isso eu quero que você creia nisso nessa noite. Nós vamos adorar ao Senhor.
Mas eu quero que você adore o Senhor com essa consciência nesse lugar. Sabe, antigamente nós chorávamos muito quando algo acontecia de errado, quando nós víamos que algo tinha saído do trilho dentro da nossa casa. Hoje a gente passa por despercebido, como se não fosse nada. Hoje a gente simplesmente ou sai, ou separa, ou vai embora porque não quer resolver o problema, não quer sarar o problema, não quer resolver os conflitos. Mas Deus está te trazendo para esse lugar nessa noite, para te dizer que não adianta você querer passar por cima daquilo que Deus já decretou. Não adianta você querer viver de engano daquilo que Deus está te revelando como único e suficiente, verdadeiro para a sua vida. Eu quero que você entre nesse lugar nessa noite, em nome de Jesus. Só tem um Senhor, obrigado, o dono de tudo que existe, dono do meu coração. Só tem um Senhor, obrigado, o dono de tudo que existe, dono do meu coração, com todo o meu coração. Com toda a força que há em mim, minha vida inteira pra te conhecer. Meu interior persegue o seu, te seguirei até o fim. E todos os meus dias são pra ti. Declare isso na sua casa. E só tem um Senhor, obrigado, o dono de tudo que existe, o dono do meu coração, com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, minha vida inteira pra te conhecer. Meu interior persegue o seu, te seguirei até o fim. E todos os meus dias são pra ti. Com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, minha vida inteira pra te conhecer. Meu interior persegue o seu, te seguirei até o fim. E todos os meus dias são pra ti. Te seguirei até o fim, 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 te seguirei
seguirei até o fim, te seguirei até o fim, te seguirei. Nós declaramos isso sobre a nossa casa, nós declaramos isso sobre a nossa vida, Jesus, que nós te seguiremos até o fim. Te seguirei, te seguirei, te seguirei até o fim, te seguirei até o fim, te seguirei até o fim, te seguirei. Glória! Aleluia! Amém, igreja? Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Que palavra, né, gente? Quando a gente vê assim no versículo de Mateus, a genealogia de Jesus, quando ele fala que Jessé, filho de Davi, Davi, pai de Salomão, que era mulher de Urias. Deus não deixa nada em branco, Deus não deixa nada oculto, amém? Deus esclarece, amém? Primeiro ele fala a primeira aliança, foi a mulher, Urias era a primeira aliança que Deus tinha colocado no caminho de Urias. Então Deus não podia deixar passar batido, né? Mas Deus, ele... Muitas vezes a gente quer esconder as coisas. Deus não esconde nada, não. Deus é a verdade que liberta mesmo. Amém, gente? Nós vamos apresentar agora... Nós não batizamos, mas apresentamos, né? A Nenê. Nossa Maria Antonella, nossa ovelhinha nova. Vem toda a família aqui. Nós vamos orar por ela, vamos apresentar ela ao Senhor, amém? E você senta aí um pouquinho, rapidinho, por favor. Será rápido. Olha, ainda tem 5 minutos para 9h30. Dá tempo de nós terminar o culto 9h30, amém? Glória a Deus. Deus, ele parou o tempo, hein? Ele parou o sol. Josué fez o Senhor parar o sol, o tempo para ele, né? A Bíblia fala também que Ezequias também, o Senhor deu um trato no relógio. Ao poder que Deus tem. E você talvez não use ele para tudo que você necessita. Amém? Abra teus olhos, abra teus ouvidos nesses dias, amado. Fale com Deus. Onde estava uma tempestade, sabe o que eu estava fazendo no carro? Senhor, para essa chuva agora. Sabe o que aconteceu? Parou a chuva. Hã? Parou. Pergunta aí para as meninas. Deus parou, eu desci a serra sossegado. Colocando o poder de Deus, o seu Elias mandou parar, então vou começar a clamar aqui para ele parar também. E às vezes tem necessidade na sua casa de você clamar e você não clama. Eu não estou querendo falar que eu sou melhor, não. Eu estou falando que a gente não usa as ferramentas de Deus que a gente tem. A gente é um crente meio frustrado. Às vezes que a gente tem que colocar em prática, a gente não coloca. A gente fica, não, põe para fora o leão, a leoa. Põe a palavra para fora. E Deus, ele foi comigo. Amém? Como é com você? A gente tem que fazer isso para ver, né, se Deus é... Né? Eu falei, Deus, você é comigo para a chuva. Ele... Falei, mano, deixa eu descer sem chuva. E aí, irmão, que prazer vê-lo. Tá sumido, hein, irmão? Pensei que você tinha sido arrebatado. Né? Esse aqui. Gente, olha como você tá, mano. Parece. Nossa, parece americano, mano. Que americano. Meu Deus do céu. Amém, que família linda, né? Tira foto aí, gente. Tira foto. Cadê o. Amém. Glória a Deus, então, né? É bênção demais, né, gente? Vamos lá. Som na caixa. Você é bem-vinda, Antonella. Nós louvamos a Deus pela tua vida, menina. Você é bem-vinda no nosso meio. Você vai marcar uma geração. Em nome de Jesus. Hã? Estou em tuas mãos. Levanto. Eu cantarei da bondade
de pé, igreja, vamos. Vamos ficar de pé aí. Vamos adorar essa música. Vamos. Eu sei que você está cansado, já está terminando o culto. Adore Ele aí nesse momento. Louve a Deus pela vida da Maria Antonella. Vamos festejar mais uma vidinha aí que vai ser adoradora do Senhor. Todo tempo. Eu cantarei a vontade de Deus. Esse é o todo tempo. Todo tempo tu és bom. Vai dar pra você, né? Uma cara, vai. Me seguirá, Senhor. Me seguirá, seguirá, Senhor. Me seguirá, Senhor. Seguirá, me seguirá, Senhor. Todo tempo, muito tempo tu és bom, tão bom. E tu de veio, farei a vontade. Deixa falando tudo aí, menina. Ousada, né, amor? Glória! Seja bem-vinda, menina. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. É bênção, né? O Luciano tá parecendo aqueles cavalos que ficam rindo assim. Passei assim no carro, olhei o Luciano e tava assim, ó. Falei, mano, parece a égua que eu tava rindo. Não pode, não tem que rir, não? Amém? Coloque suas mãos aqui. Amém? Como eu digo, nós não batizamos, mas apresentamos ao Senhor. Amém? Nós queremos declarar, Senhor, sobre a vida dela, sobre a casa dela. Pai, o seu reino, Senhor. Maria Antonella é a desejada. Você veio para mudar uma geração, mudar um tempo. Nós declaramos, Senhor, que nesse tempo o Senhor esconda ela, como escondeu Jesus, como escondeu o Cristo,
por um tempo certo se apresentar e pregar o evangelho, proclamar. E nós declaramos, Senhor, que ela não vai tocar nada imundo, em drogas, prostituição. Será uma menina consagrada para mudar, Senhor, todo diagnóstico dessa terra, toda a imundícia da terra, e uma geração será salva pela vida da Maria Antonella. Nós declaramos, Senhor, em nome de Jesus, que ela será uma profeta nesses dias, Senhor. Será uma pastora. Será uma ungida. Eu quero. Segura a cabeça. Eu quero, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, apresentar diante do altar e declarar, Senhor, que ela está sendo consagrada. Receba ela como cheiro suave, agradável às suas narinas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória. Aleluia, amém? Se tem uma coisa jojosa é criança, né, gente? Sérgio. Queria ter uns 5, não consegui só ter 2. Devia ter mais, né, mano? Eu combato um bolão ainda, hein, mano? Era para ter uns 20, eu acho. Ó, foto. Vai lá. Lá na frente deles, abaixo. Vem aqui. Glória. Mais uma. Vem lá, meu amor. Aleluia. Amém. Isso aí. Gostei. Amém, igreja? Tá feliz? Vamos continuar felizes, amém? Vamos orar para que nós possamos estar aí. Segunda tem a mulher única, amém? Com a missionária e com a missionária Mira. Terça, Débras, mães de joelhos, filhos de pé. Quarta, oração de tarde. Quinta, culto. Opa, peraí. Quem quer fazer o culto da quarta-feira? Para ficar quinta-feira suave. Vamos cultuar quarta-feira? Vamos, todo mundo? Eu vou passar lá uma voz lá no Arraial, hein? Quarta-feira é o culto. Na quinta nós ficamos sossegados, né, mano? Vai sair com a sua família, vai passear, né? Então o culto vai ser quarta-feira. O culto da série Fé. Eu queria que você estivesse aqui na igreja, vem, amado? No outro dia não vai ter nada para você fazer. Então eu conto com a sua presença na quarta-feira. Amém? E na quinta você vai passear com a tua família e vai mandar uma foto nas redes sociais. Ó, estou passeando com a minha família. Amém? Porque família é tudo para nós. Amém? Coloca a mão no seu coração. Domingo tem culto, é Santa Ceia domingo. Amém? Então não falte, traz 5 pessoas para congregar. Amém? Coloca a mão no seu coração. Que você não perca essa palavra. Que a Mateus fala que se a gente não guardar a palavra, o diabo rouba. E ele está repreendido em nome de Jesus. Nós não vamos permitir que ele roube, mas nós vamos cultivar ela para que ela cresça em nós, amém? Senhor meu Deus, meu Pai, em nome santo de Jesus, muito obrigado por todos aqueles que saíram da sua casa para bendizer e louvar o nome que está sobre todo nome. Muito obrigado pela apresentação da Maria Antonella, obrigado pelos louvores, obrigado por todo o visitante, obrigado por tudo que o Senhor atuou, obrigado pela pastora, pela palavra que ela pregou, continue usando ela, guarde ela sempre com essa palavra. Pai, obrigado pelos os levitas, obrigado pela toda a liderança dessa igreja, obrigado por todo membro dessa igreja, toda a família aqui representada. Declaramos que nossa casa e nós somos do Senhor, que nós vamos reconhecer, nós vamos ganhar nossa família. Ah, papai, nós vamos estar com toda a nossa família louvando a Deus e adorando o único Deus, o Deus da salvação, Pai. Pai, que o amor do Senhor e as duas consolações do Espírito Santo e as suas promessas nos alcance até que Ele venha, que assim seja. Glória a Deus, aleluia. Abraça aí uma meia dúzia. Tem cantina hoje. Quiser abençoar a cantina, é só ir lá.